Salve, salve família! Sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 2 de outubro de 2022, o nosso domingo de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dê essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Claro, se você quiser nos acompanhar lá no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol pela Espanha La Liga, o jogo do Real Madrid versus Osasuna. Tem início às 16 horas, então domingo amanhã. Esse jogo é na parte da tarde. A equipe do Real Madrid na classificação é o primeiro colocado atualmente com 100% de aproveitamento nas 6 primeiras partidas, 6 vitórias consecutivas, 17 gols marcados, 6 gols sofridos, 18 pontos conquistados, avassalador Real Madrid nas 6 primeiras rodadas. Já a equipe do Osasuna é o quinto colocado em 6 jogos, com 4 vitórias e 2 derrotas, 7 gols marcados, 5 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Atuando em casa, o Real Madrid tem 2 jogos, atualmente 100% de aproveitamento, juntamente com o Betis, que ainda não perdeu em seus domínios. E atuando fora de casa, o Osasuna é o 12º colocado, já tem uma derrota e uma vitória, ou seja, 3 pontos. Não é uma equipe tão forte atuando fora dos seus domínios. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Real Madrid vem a 16 confrontos sem derrotas. Em sequências individuais, a equipe do Real Madrid vem de 10 vitórias consecutivas a 11 jogos sem derrotas, ou seja, 11 jogos de invencibilidade. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 8 saiu ambos marca. E o Osasuna, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6, saiu menos que 3 gols. O último confronto entre eles deu Real Madrid 3-1. Real Madrid vem de uma vitória em um clássico fora de casa diante do Atlético de Madrid e consolida a sua liderança. Então, para essa partida, o Real Madrid bastante favorito. Vamos com a dica casa vence, probabilidade 3-0 casa. Aí você diz, aquele jogo lá da Premier League, Manchester City versus Manchester United, vai ficar de fora? Jamais, dica do apostador. Iremos retornar com aquela dica no decorrer do vídeo. Vamos agora para a França Liga 1, para o nosso próximo palpite do dia. O jogo do Lens versus Olympique Lyons, tem início às 15h45. Na classificação, o Lens é o quarto colocado em 8 jogos, 18 pontos conquistados, somando 5 vitórias e 2 empates, 5 vitórias e 3 empates, 16 gols marcados, 7 gols sofridos. E a equipe do Lyon, 8 jogos, sexto colocado, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 16 gols marcados, 10 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6 saiu ambos marca. Em confronto direto, o Lens sofreu gol nos últimos 6 confrontos e o Lyon vem a 6 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 4. Em sequências individuais, o Lens vem a 22 jogos sem derrotas, ou seja, 22 jogos de invencibilidade. O Lyon vem a 3 jogos de derrota, 3 sofreu gol. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 7 de 9 saiu ambos marca e o último confronto foi 1-1 entre essas equipes. Lembrando que o Lyon perdeu em casa diante da equipe do PSG, que atualmente vem voando nessa temporada. Para essa partida, o Lens chega jogando bastante seus domínios, está invicto em seus domínios, ainda não perdeu. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate ou mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 casa. Vamos para o nosso próximo palpite de hoje. O jogo do Mônaco versus Nantes, com início às 12h45. Bom, na classificação, a equipe do Mônaco, quinto colocado em 4 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 13 gols marcados, 12 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Nantes, que não vem fazendo uma boa temporada, tem a metade do ponto conquistado pelo Mônaco. Ele é o 15º colocado em 8 jogos disputados, com 7 pontos conquistados, com apenas uma vitória, 4 empates e 3 derrotas. 8 gols marcados, 11 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca.
O Mônaco foi a primeira equipe a marcar em 7 de 8 e o Nantes vem a 3 confrontos sem derrotas. Em sequências individuais, o Mônaco, em 6 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar e o Nantes vem a 3 sem vitória. Último confronto entre eles, 2-2. Para essa partida, acredito que a equipe do Mônaco é a favorita. A Izodi considera as casas de aposta também, mas ainda assim vejo mais plausível a linha de gols. Jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Probabilidade 2-1 ou 1-1. Jogo. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol para hoje. Vamos para a Holanda Eredivisie. O jogo do Nijmegen versus a equipe do Feyenoord tem início às 9h30 da manhã. Então, domingo amanhã, apostador. Na classificação, a equipe do Nijmegen é o 11º colocado em 7 jogos disputados, com apenas uma vitória, 5 empates e uma derrota, 7 gols marcados, 5 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Lembrando, o Feyenoord, quarto colocado em 7 jogos, com 5 vitórias, 1 empate e uma derrota, 20 gols marcados, 9 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu ambos marca e em 9 de 10 mais que 2,5 gol. O Nijmegen vem sofrendo gol nos últimos 12 confrontos e o Feyenoord vem a 5 de vitória. Em sequência individual, a equipe do Nijmegen vem a 5 jogos sem derrota, a 5 sem vitória. Em 5 saiu menos que 3 gols e o Feyenoord vem a 6 jogos com mais de 2,5 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar e o último confronto 4-1 para a equipe do Feyenoord. Para essa partida, vejo um jogo bom para gols e também para mercado de resultados. Para gols, vejo um jogo para mais de 2,5 gols, um jogo para ambos marca. Em linha de resultados, fora vence. Probabilidade 3-1, fora. Vamos para o nosso próximo palpite de hoje. Turquia Superliga. O jogo do Besiktas versus a equipe do Fenerbahçe de Jorge Jesus. E tem início às 14 horas. Na classificação, o Besiktas, quarto colocado em 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e uma derrota, 16 gols marcados, 10 gols sofridos, 14 pontos conquistados, enfrenta o Fenerbahçe na sexta colocação, em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e uma derrota, e 20 gols marcados, 6 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atualmente tem o melhor ataque da competição. Essa é a equipe do Fenerbahçe. Já era esperado que o Jorge Jesus é uma equipe que joga ofensivamente ao ataque. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 8 saiu ambos marca, o Besiktas vem a 5 sem derrotas, sofreu gol nos últimos 4, o Fenerbahçe vem a 3 sem derrotas, sofreu gol nos últimos 8. Em sequências individuais, o Fenerbahçe vem a 6 jogos sofrendo gol, em 5 de 6 saiu ambos marca e mais que 2,5 gols, venceu o primeiro tempo, e em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Fenerbahçe vem a 4 jogos sem derrota. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 9 venceu o primeiro tempo. E nos últimos 3 confrontos, 3 empates técnicos com gols. Para essa partida, acredito no jogo para mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-2 ou 1-1. Jogo. Continuando os nossos prognósticos de palpite de futebol, focado nas apostas esportivas e análise de futebol. Bom, tá chegando o fim aí dos nossos prognósticos de palpite de futebol. Claro que teremos aquele bilhete pronto formado como dupla ou tripla aqui do canal Dicas do Apostador. Bom, vamos estar elaborando e montando uma boa tripla ou dupla para que vocês possam estar faturando uma graninha extra. Bom, vocês podem pegar a princípio essa vitória do Real Madrid para vencer. Vamos pegar também Feyenoord para vencer como 2-back ao favorito. Na linha de gols, você pode pegar ambas as equipes marcam Fenerbahçe versus Besiktas. Pode pegar aí mais de 1,5 desse jogo do Mônaco, mais de 1,5, e pode pegar também nesse jogo logo aqui abaixo, você pode pegar um jogo para mais de 1,5 gols nesse jogo do Besiktas versus Fenerbahçe. Então, uma grande tripla, muda sua dupla, muda sua tripla da forma que achar melhor. E em questão de mini ou possível zebra do canal, não sei se vocês já se esqueceram, mas lembra que mencionei no início do vídeo que iria retornar no jogo do Manchester City versus Manchester United
pela Premier League. Então, esse jogo tem início às 10 da manhã, este clássico. Bom, o City é o segundo colocado em 7 jogos, com 5 vitórias, 2 empates, 23 gols marcados, 6 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Atuando em casa, a equipe do City é o segundo melhor mandante, com 100% de aproveitamento, atrás apenas do Tottenham, que venceu as suas 4 primeiras partidas. O City venceu as 3 primeiras partidas, 14 gols marcados, 2 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Bom, a equipe do Manchester United vem na quinta colocação, em 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas, 8 gols marcados, 8 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Atuando fora de casa, é o quarto melhor mandante da competição, em 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, 2 gols marcados, 4 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. E o City vem a 3 jogos de vitória, a 10 sem derrotas. Em 8 de 9 saiu mais que 2,5 gols. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. E o United, em 4 dos últimos 5, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 2 confrontos deu o Manchester City. Lembrando, o Manchester City é o favorito a vencer essa partida. É o favorito a vencer essa partida. Atuando em casa, é aí o segundo melhor mandante. O United é o quarto melhor visitante. Lembrando, clássico é clássico, clássico não vejo favoritismo, mesmo o Manchester City tendo um elenco mais qualificado tecnicamente e ofensivamente, ainda assim, clássico é clássico e devemos considerar que o Manchester United já venceu 2 clássicos nessa atual temporada, venceu o Liverpool, venceu o Arsenal, então é uma equipe que chega com moral também. Diante disso, vejo um fora com empate como a nossa opção de mini ou possível zebra aqui do canal Dicas do Apostador. Então, ei apostador, esses são os nossos prognósticos de aposta esportiva. E claro, ficamos por aqui e nós nos reencontramos no próximo vídeo de palpite de futebol. E aí, apostador? Fui!